Bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil. Eu sou Renato Vargas, administrador aqui do canal. Quero saudar você, meu querido, que tá passando por aqui, como sempre, procurando dica, procurando análise, procurando escalação, procurando informação, tudo a respeito da rodada 12 do Cartola, que tem apenas 6 jogos válidos, rodada que antecede o Mundial de Clubes, uma rodada toda pitoresca, mas nós estamos aqui para analisar, para escalar, para dar tudo que a gente tem para continuar competindo muito bem com os nossos times e decolando nas nossas ligas como nós fizemos na rodada 11, que nós fomos muito bem, beleza? Então já coloca aqui embaixo qual foi o nível que você ficou com seu time nesse mês de maio. Você ficou em nível diamante, nível ouro 3, ouro 2, como foi o seu mês de maio? Eu quero saber. O meu time ficou no nível ouro 3, mas eu quero saber o seu, beleza? Enquanto você escreve aqui embaixo, deixa o like, compartilha o vídeo, vamos para a nossa querida e amada vinhetinha. Nessa rodada eu só quero mitar. Bom, galera, vamos lá então para a nossa querida e amada análise do semáforo dessa rodada número 12, uma rodada muito pitoresca, muito particular, muito diferente, porque nós temos apenas 6 joguinhos válidos para a rodada e, logicamente, isso vai dar para a gente algumas características importantes que a gente vai precisar se debruçar nessa rodada e, de antemão, já adianto para vocês, não é uma rodada para a gente diferenciar tanto os nossos times, não é uma rodada que você vai encontrar tanta facilidade para buscar ali fazer uma escalação tão diferente dos times que a maioria dos seus concorrentes vão escalar. Então, sinceramente, eu acho que é uma rodada muito mais para você passar por ela sem se aborrecer do que propriamente querer fazer ali uma escalação totalmente diferente da galera, porque para buscar o diferente nessa rodada, você vai se encrencar, porque a gente está com uma limitação muito grande do número de jogadores para escalar, e isso gera naturalmente uma semelhança entre os times para a rodada, beleza? Mas vamos começar aqui, vamos falar sobre Galo e Internacional. Professor, esse jogo merece estar na faixinha verde? O que vocês precisam entender aqui é o seguinte, galera, quanto menos time a gente tem jogando numa rodada, mais você vai ter que ser comparativamente específico. Então é lógico que se a gente tivesse todos os jogos da rodada valendo, o jogo do Palmeiras, o jogo do Flamengo estariam à frente do jogo do Galo em termos de favoritismo, em teor de favoritismo. Mas como nós temos só 6 jogos, é claro que a nossa divisão fica muito diferente daquilo que é uma rodada cheia. Então, diante dos 6 jogos que a gente tem, fazendo ali uma série de cruzamentos de números, eu vejo sim o Galo no momento como um bom favorito contra o time do Internacional, tá bem? Só para a gente analisar um pouco melhor, vamos recordar aqui como está a campanha do Galo em casa. O Galo vem de um empate em 0-0 com o time do Corinthians. Não é a primeira vez que o Galo em casa dá aquela decepcionada na galera. Para quem não lembra, aquele 0-0 contra o São Paulo na estreia, até mesmo aquele 2-2 contra o Vitória, como quando muitos de nós tínhamos aqui, inclusive defensores do Galo, o Galo também decepcionou, beleza? Porém, se a gente analisa o momento do time do Internacional fora de casa, a gente vai ver que o time do Internacional vem numa sequência em que nenhum jogo fora de casa até agora o time foi vencedor. Inclusive contra o Sport, né, uma partida aqui que o Internacional poupou alguns de seus jogadores, porque depois jogaria contra o Bahia pela Libertadores, empatou em 1-1. E o Inter, como vocês estão vendo aqui, ainda não venceu fora de casa, pelo contrário. Tomou 4 gols do Corinthians, tomou 4 gols do Botafogo, tomou gol do Sport, e isso, logicamente, denota um certo favoritismo aqui do Galo. Só que a gente aqui está olhando para os resultados. A gente pode olhar para além dos resultados? Não só pode, como deve. A gente tem que analisar. Porque os resultados, muitas vezes, eles são construídos em cima de uma solidez que o time tem, de uma característica de jogo, de um embasamento tático que o time tem, de uma metodologia tática que o time tem, que dá para o time uma certa segurança e até uma certa previsibilidade. Mas muitas vezes o time constrói ali os seus resultados em cima de gols que saíram ao acaso, ou ali
uma bola perdida, ou mesmo porque o time joga muito retrancadamente e procura jogar por uma bola e acaba vencendo os jogos. Por que eu estou falando isso? Porque o time do Internacional não é um time que vem numa boa fase. Não é aquele time que você vê jogando, você enxerga que o time merecia vencer, merecia estar melhor na tabela de classificação, merecia resultados mais justos, mas isso não está acontecendo. Não é o caso do Internacional. O time do Internacional, de fato, não tem feito jogos convincentes. Inclusive, lembrando, o Internacional no seu último jogo em casa, dentro do Beira-Rio, vem de uma derrota contra o time do Fluminense. Já o Galo, não. Apesar do Galo não ter um bom resultado contra o Corinthians, o Galo não fez um mau jogo contra o Corinthians. O jogo do Galo não foi ruim. O jogo do Galo contra o Corinthians, depois fora de casa contra o Ceará, foram bons jogos do Galo. O Galo vem numa certa evolução dentro do campeonato. Então dá sim aqui para a gente tentar buscar jogadores do time do Galo para a gente escalar. Dá sim para a gente buscar jogadores do Galo aqui para compor os nossos times do Cartola. O que eu digo para vocês é o seguinte: numa rodada como essa, galera, não dá para a gente assim cair cegamente em cima dos SGs, cegamente enchendo os nossos times com vários jogadores de um único elenco. Não dá, não tá uma rodada muito favorável para isso, beleza? Mas repetindo, para mim, o Galo aqui é um bom favorito da rodada. Outro time que não tem como a gente não considerar favorito é o Red Bull Bragantino. Se a gente fosse considerar ali um recorte, né, dos últimos 6 jogos do campeonato, por exemplo, o Bragantino fatalmente estaria ali junto com o Cruzeiro na liderança do campeonato. Cruzeiro na frente, o Bragantino logo em seguida. Hoje o Bragantino é um time confiável. Hoje o time do Bragantino colhe os frutos do bom trabalho do Seabra, principalmente no balanço defensivo do time do Bragantino. O time do Bragantino é um time muito encaixado, muito consciente taticamente falando. E quem me acompanha mais de perto, a galera que está mais próxima, está sempre comigo na live, está sempre comigo no vídeo, a galera que está lá no TCC, eu faço sempre esse recorte de análise dos times rodada a rodada, e eu digo pra galera, ó, há muito tempo, desde o confronto do Bragantino lá atrás contra o Botafogo, eu digo, o Bragantino é um time que está amadurecendo, o time do Bragantino está aprendendo a se comportar defensivamente, coisa que com o Caixinha tinha uma certa dificuldade. Agora com o Seabra, parece que o Bragantino está ganhando uma maturidade defensiva que eu particularmente não me lembro do time do Bragantino ter. Entenderam? O que ainda é ruim no Bragantino? O que o Bragantino ainda peca e eu vejo como uma deficiência nesse time? O time ainda não cria o suficiente e quando cria não efetiva. Não à toa o Bragantino é um time que não perde, é um time que até ganha a maioria dos seus jogos, mas não é um time que tem uma larga margem de gols de vantagem sobre os seus adversários. O Bragantino quase sempre vence por margem mínima de vitória. Contra o Vasco, inclusive, foi uma exceção o Bragantino ter feito aquilo. Então, se vocês recordarem os últimos jogos do Bragantino em casa, eu vou até puxar isso aqui junto com vocês, tá? Para vocês não perderem de vista o que a gente está falando, a gente pode olhar isso aqui juntos. Se vocês notam aqui, ó, vamos ver o time do Bragantino em casa. O time do Bragantino em casa fez, ó, 1-0 contra o Juventude, fez 1 gol no Palmeiras, fez 1 gol no Mirassol, fez 1 gol no Cruzeiro, fez 1 gol no Botafogo. Então, os últimos 5 jogos do Bragantino em casa, o Bragantino fez apenas 1 gol nos seus adversários. E o que é curioso é que o time do Bahia segue na mesma linha. Tomou 1 gol do Grêmio, 1 gol do Flamengo, fez 1 gol no time do Palmeiras. Tudo bem, aqui tomou 3 do Cruzeiro, né? Se a gente for voltar bem mais do que isso aqui. Mas notem que é muito curioso, né? Porque os dois times têm mais ou menos uma característica parecida. O time do Bragantino, nos últimos 5 jogos que fez, pegou SG em 4. Isso aqui é muito interessante. Tomou gol apenas do Palmeiras. E o time do Bahia, jogando fora de casa, fez gol apenas no Palmeiras. Não fez gol no Flamengo, não fez gol no Grêmio. Então, logicamente, isso aqui aponta pra gente a possibilidade de uma força muito maior no SG do Bragantino do que propriamente do meio para frente do Bragantino. Essa leitura aqui, ela fica até fácil de fazer, tá bem? São Paulo e Vasco. Aqui, galera, esse é um jogo muito traiçoeiro, na minha opinião, tá? O time do São Paulo é favorito? Indiscutivelmente. O Vasco é um time ainda em construção na mão do Fernando Diniz, tem um elenco de médio para ruim.
O Fernando Diniz é um cara que gosta ali de fazer com que os times que ele comanda sejam times propositivos, que fiquem com a bola, que joguem ali por aproximação, os jogadores se aglomeram de um lado de campo e o Vasco usa muito as inversões para conseguir ter espaço para atacar. E esse jogo associativo, né, que o Fernando Diniz gosta de fazer. Porém, o time do Vasco ainda está construindo esse novo modelo de jogo. E nesse modelo de jogo, as perdas de bola são extremamente perigosas, porque as perdas de bola quase sempre pegam a linha defensiva do time muito desguarnecido. E no caso do Vasco, que não tem uma linha defensiva já muito forte, com grandes jogadores, isso é ainda mais temerário. Problema. Do outro lado está um São Paulo, que é um time extremamente insosso. É um time que é água de salsicha. Você olha para o São Paulo, é um time que parece que nunca vai dar liga. Um time que não vai conseguir vencer e convencer. O time do São Paulo está sempre ali se arrastando. Se a gente recorda, né, os últimos jogos do São Paulo dentro do Morumbi, não é que o São Paulo teve maus resultados, com exceção do jogo, né, contra o time do Mirassol. Eu vou até abrir aqui para vocês acompanharem junto comigo, tá? Com exceção daquele jogo contra o Mirassol, né, que o São Paulo de fato perdeu, vou abrir aqui, ó, por 2-0. Antes disso, o São Paulo não perdia os seus jogos, mas também não era convincente nas vitórias. Ganhou do Grêmio, empatou com Fortaleza, ganhou do Santos 2-1, empatou, entenderam? Só que o Vasco fora de casa é o contrário. O Vasco fora de casa não demonstra força. O Vasco ainda não somou nenhum ponto fora de casa. Isso é uma característica muito ruim do time do Vasco. Então o time do Vasco tomou 2 gols do Fluminense, tomou 2 gols do Vitória, tomou 2 gols do Ceará, tomou 3 gols do Corinthians, tomou 1 do Cruzeiro. Mas vejam que o Vasco é sempre um time muito vulnerável defensivamente. Renato, mas aí você está misturando os jogos antes do Diniz e depois do Diniz. De fato estou, mas como eu disse a vocês, eu não acho que o Diniz tenha feito uma organização defensiva do Vasco tão grande a ponto de eu dizer, não, agora com o Diniz a gente pode... Não vejo. Ainda não vejo isso no Vasco. Agora, por outro lado, eu confio cegamente no São Paulo. Dizer assim, pessoal, eu boto a mão no fogo pelo São Paulo, vamos colocar ali o Lucas Ferreira, colocar o Luciano, Enzo Dias, vamos cair para dentro que o São Paulo vai passar o rodo no Vasco. Desculpem, eu não consigo ter essa confiança toda no São Paulo. Então, se for escalar jogadores do São Paulo, escale de preferência jogadores que têm uma boa média básica, jogadores que costumam entregar pontuação, mesmo sem participação em gol, tá bem? Vitória e Cruzeiro, aqui para mim o favoritismo é do Cruzeiro. O Cruzeiro vive uma fase espetacular, líder do campeonato, se a gente fosse fazer um recorte aí dos últimos 6 jogos, é o time que hoje mais está mostrando força dentro do campeonato, a ponto de construir e executar e ao mesmo tempo se defender bem. O time do Cruzeiro hoje, para mim, joga, junto com o Flamengo, o melhor futebol do Campeonato Brasileiro e, disparadamente, o futebol mais efetivo. Professor, mas o Flamengo meteu 6 gols no Juventude, o time do Flamengo goleou o Fortaleza. Eu sei, cara, não estou falando só de quantidade de gols. O Flamengo fez boas quantidades de gol contra o Juventude, fez boas quantidades de gol contra o Fortaleza, mas se você analisa o todo do Flamengo, se você analisa o Flamengo jogo a jogo, você nota que o Flamengo tem dificuldade de efetivar ofensivamente as chances que cria. Entendeu? O Cruzeiro já não apresenta tanto essa deficiência e defensivamente o Cruzeiro também é um time bem equilibrado. A ponto de eu chegar aqui e dizer, olha, é raríssimo dar favoritismo para algum time fora de casa no Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro, nesse momento, merece ser favorito fora de casa contra o time do Vitória. Então, aqui para mim, Kaique, Bruno, o Fabrício Bruno, Cássio, o Matheus Pereira, o próprio Caio Jorge, são todos jogadores muito escaláveis nessa rodada. Tá bem? Seguindo em frente aqui, temos Grêmio e Corinthians. Esse é um jogo espinhoso pra caramba de analisar. Aqui, de cara, já digo pra vocês, pra mim o Grêmio é favorito, tá? Grêmio jogando na Arena é sempre um time extremamente competitivo. Só que, por outro lado, a gente tem um Corinthians que, fora de casa, é um time que tem demonstrado pouquíssima força. O Corinthians é um dos times que tem a menor expectativa de gol fora de casa. Não sei se vocês sabem disso, né? O XG. Eu sempre faço muito essa análise com a galera lá no TCC. Enquanto que o Grêmio, em casa, mesmo um pouco aos trancos e barrancos,
vem conseguindo construir os seus resultados. Então esse jogo aqui para mim também é um jogo de favoritismo, tá? Do Grêmio. Professor, então por que você botou esse jogo tão para cima assim na análise do semáforo? Justamente porque junto com o São Paulo, o Grêmio ainda é um time instável, ainda não é um time que inspira tanta confiança, principalmente no seu setor defensivo. Vamos lembrar que o Grêmio passou um sufoco, um aperreio contra o time do Bragantino em casa, naquele empate em 1-1, mesmo quando ganhou do Santos por 1-0. O time do Grêmio sofreu demais na mão do time do Santos naquela ocasião e o Santos não fez gol ali por detalhe. Então, vocês notem que o time do Grêmio, mesmo sendo um time que vence os seus jogos, não é um time que vence os seus jogos com tranquilidade, não é um time que passa pra gente aquela sensação de um time que está dominando o jogo, está controlando as ações do jogo. Então, para mim aqui, até dá pra gente buscar jogadores do Grêmio, tanto defensivamente quanto ofensivamente, vejo nenhum problema. O Gustavo Martins, por exemplo, se for jogar como lateral direito, marcando as subidas do Memphis, para mim é uma excelente opção, mas não por conta do SG, tá bem? E ofensivamente também dá para buscar aqui algumas opções, como por exemplo o Christian Oliveira, se for para o jogo, eu acho uma ótima opção. Beleza? Esses jogos, galera, que estão com esse verificadozinho azul ao lado, são jogos que nós vamos ter acesso à escalação. Por que eu coloquei esse acesso aí à escalação do Grêmio e do Corinthians às 20 horas? O mercado fecha às 18h59, mas alguns times soltam a escalação um pouco antes de 1 hora. Às vezes soltam com 63, 65 minutos de antecedência, e se isso acontecer, a gente vai conseguir ver a escalação do Grêmio e do Corinthians, ainda que seja por 1 ou 2 minutos, mas já dá para você ter ali pelo menos um indicativo do que fazer caso você precise olhar as escalações desses times para tomar alguma decisão, tá bem? Mais um jogo que a gente vai ter a escalação, Fortaleza e Santos. Vejam, esse aqui para mim é o pior jogo de analisar e de escalar na rodada. O time do Fortaleza é um time extremamente debilitado, apático, cansado, o elenco velho, time do Fortaleza, e é um time que perdeu a confiança no seu próprio jogo. Lá tem agora, né, os rumores dos jogadores que vão sair, que não vão renovar o seu contrato, então o elenco está desestabilizado. Certamente hoje o Fortaleza está com um desequilíbrio emocional muito grande e, mais do que isso, o reflexo disso com resultados muito ruins. E isso faz com que a gente olhe para o time do Fortaleza e não saiba muito bem o que esperar dele, tá bem? Só que o Santos não é muito diferente. O time do Santos acabou de fazer uma partida em casa contra o Botafogo, que o time rendeu, o time demonstrou força, principalmente no primeiro tempo, teve chance de abrir o placar, o Neymar perdeu um gol na cara, mas depois que o jogo foi se desenrolando, ainda com o Neymar em campo, a gente via claramente o Santos limitado, o Santos que não conseguia resolver o jogo, não conseguia efetivar as suas chances. Muito parecido com o que já tinha acontecido na rodada anterior. Então, como é que eu vou dizer para vocês que esse Santos inspira confiança a ponto de eu dizer, não, o Santos é favorito fora de casa contra o Fortaleza? Não é. Então, se eu não confio no Fortaleza, se eu não vejo força no Fortaleza, e se eu não vejo força e nem confio no time do Santos, a única coisa que nós temos para fazer enquanto cartoleiros, não estou falando nem como apostador, nem como torcedor, a única coisa que nós podemos fazer como cartoleiros é pensar algumas peças desses dois times que têm rendido independente dos resultados. Isso a gente pode fazer. Então a gente olha ali para jogadores como é o caso do Pochettino e a gente pode botar o Pochettino, jogador que está ali talvez como uma andorinha sozinha, né, nesse time do Fortaleza tentando fazer verão. É um cara que está jogando bem, que está com uma média básica muito boa e, logicamente, ele é um cara que está muito visado por mim e por muitos cartoleiros, tá bem? Então, fiz aqui um resumo, né, um apanhado geral sobre essa rodada com apenas 6 jogos, tentando aprofundar um pouquinho mais cada jogo, já que a gente tinha um pouco mais de tempo para isso, tá bem? Antes de falar sobre as nossas opções, né, para a rodada, eu quero lembrar vocês o seguinte: a gente tem aqui, ó, o Catimba, que é um aplicativo, você pode abrir também pelo site, né, o site do Catimba, onde vocês têm
uma quantidade enorme de ligas para vocês jogarem pelo Cartola, com todo tipo de competição. E a gente tem aqui para a rodada 12 uma liga valendo 50 mil reais, galera, de premiação. E logicamente eu indico vocês a entrarem no Catimba, concorrerem aqui no Catimba, colocar os times de vocês, quantos times vocês quiserem no Catimba. Por quê? Porque o Catimba é um site que você pode escolher o tipo de liga que você vai jogar, liga mais barata, cuja inscrição é R$2, outra que é 5, outra que é 10. Você pode disputar ligas com menos pessoas, ligas com mais pessoas, ligas de altíssima premiação, ligas de premiação um pouco menor, mas que são menos competitivas. O fato é o seguinte, para quem joga Cartola, é obrigação você ter o site do Catimba ou o aplicativo do Catimba no seu telefone, porque é o lugar onde você encontra a reunião da maior quantidade de ligas conhecidas no mundo do Cartola, com todo tipo de premiação. Então você vai lá, faz o seu cadastro no Catimba. Se você quiser usar esse QR Code que está aqui do lado, ó, se vocês olharem aqui, tem um QR Code aqui do lado, é o QR Code do meu cadastro. Então se vocês se cadastrarem por aqui, vão saber que vocês estão vindo do meu canal e logicamente isso vai dar moral para mim lá com eles. Então peço para vocês que mostrem a força aqui da nossa comunidade. Vamos lá invadir o Catimba, até porque vai ter Cartola do Mundial, vai ter ligas do Mundial lá no Catimba. Já tá até aqui em cima de mim, ó, com a premiação, a inscrição apenas R$10. E, cara, vai valer muito a pena. Então, vamos para cima. Inclusive, lá no TCC, eu já vou começar a colocar material para a galera, né, a respeito das ligas do Mundial, muito voltada para quem disputa no site do Cartola e para quem disputa o Catimba. Então, eu vou dar dicas lá no TCC para o Mundial de Clubes, tá bem? Então, vamos lá, vamos para cima, porque Catimba, cara, realmente vale muito a pena, tá? Eu jogo, conheço já há muitos anos e certamente não vou indicar furada para vocês, tranquilo? Vamos lá, galera. Antes de mostrar o meu time aqui para vocês, vamos falar rapidamente sobre as nossas dicas por posição para a rodada. Logicamente tem uma rodada ali com menos quantidade de jogadores disponíveis. Às vezes as nossas dicas vão ficar um pouco mais secas, né, com um pouco menos de quantidade. Beleza? Goleiros que eu gosto para a rodada. Gosto bastante do Cássio, porque é um goleiro que vem com uma regularidade muito grande. Não duvido que o time do Cruzeiro pegue um SG contra o time do Vitória, tá? Mesmo o jogo sendo fora de casa. Gosto do Cleiton, aqui é muito para tentar usufruir dessa força defensiva, tá? Do time do Bragantino contra o time do Bahia. E o Galo contra o Internacional em casa, o Everson, que inclusive vem numa fase muito boa, tá? Professor, tem outros goleiros bons para a rodada? Cara, tem goleiros razoáveis, como é o caso do Volpe, né? Mas são goleiros que eu confio um pouco menos, tá? Nas laterais, destaquei 4 laterais aqui para vocês, tá? O Enzo, a gente não sabe se realmente vai para o jogo, se vai ele, se vai o Wendel. Mas a gente tem aqui o Capixaba e o Kaique Bruno. Para mim, o Kaique Bruno, o lateral que vive a melhor fase dentro do campeonato, tá? Junto com o Wesley do Flamengo. Gosto muito dele. O Capixaba, que sentiu no treino, né? Eu tô gravando esse vídeo na sexta. Ele no treino de quinta-feira sentiu a coxa direita. Não sei se ele vai para o jogo no momento. Ele está sendo analisado, não existe ainda lesão constatada, então estou colocando ele aqui nas indicações. Natanael também é um jogador que eu gosto muito, vem numa fase bastante regular de pontuação, por isso ficou aqui dentro das minhas indicações, tá bem? Vamos lá! Arboleda e Pedro Henrique, para mim, são uma excelente dupla, tá? De zagueiros. Para quem quiser diferenciar, o Gustavo Martins, jogando pela direita ali, marcando as subidas do Memphis, é uma ótima opção também. Inclusive, foi muito bem no último jogo, justamente fazendo essa função. E o Júnior Alonso e o Wagner Leonardo. Wagner Leonardo, muito por conta da bola aérea dele, que é muito forte. E o Júnior Alonso mais para tentar cercar ali um SG do Galo, tá bem? No meio-campo, galera, a gente não tem, assim, uma diversidade tão grande de opções, tá? O John e o Matheus Pereira, para mim, são unanimidade. E a terceira peça aqui no meio, mais óbvia, assim, mais óbvia, ó, não pensa muito não, escala, é o Pochettino, tá bem? Mas para quem quiser alternativas, eu coloquei aqui o Lucas Ferreira, que tem uma média básica razoável, o próprio Rubens, que mesmo jogando na lateral, é um jogador interessante, tá? Então eu gosto bastante aqui também. No ataque, eu vejo assim como jogadores indispensáveis o Hulk e o Caio Jorge, especialmente numa rodada como essa, tá bem? Gosto muito do Kiki Oliveira para essa rodada, vem mantendo uma média básica muito alta. Jogando em casa é sempre um jogador muito atrativo para a gente escalar.
o Luciano e o Rony, tá? Também vejo aqui com bastante força para essa rodada. Técnicos. Gosto do Léo Jardim, do Zubeldia, eu já não confio tanto, mas também cabe, tá? É um técnico ali um pouco mais barato. E o Cuca, que custa aqui quase 11 cartoletas, mas não tá uma rodada tão cara. Para mim, esses são os melhores técnicos para a rodada, tá bem? Vamos lá. Qual é aqui a minha escalação base para essa rodada? Ainda não vi nada, tá, galera? Essa semana eu passei ela estudando pra caramba, colocando conteúdo lá no TCC, fazendo revisão das rodadas e tudo mais. E agora eu parei aqui para poder fazer o vídeo, colocar a minha escalação. Eu não tenho noção nem de como tá mais escalado, nada disso, nem olhei para nada disso, tá? Agora são 6h25, eu tô gravando esse vídeo. Daqui a pouco, 9 horas da noite, eu vou fazer uma live de pré-análise com a galera do TCC. Inclusive, se você quiser participar dessa live, se você estiver vendo esse vídeo antes das 9, ou até depois que ela fica gravada, eu vou deixar o link da degustação aqui embaixo. O professor ainda está em degustação? Sim, até o final da rodada 12 ainda está em degustação. Então você não só pode ver essa live agora, de pré-análise que eu vou fazer, como a live da próxima semana, que é a live final, live oficial, ter acesso a todo o conteúdo. O TCC está liberado, ainda está lá liberado, tá? 3 rodadas de degustação. Então eu tô fazendo isso aqui com vocês, eu nem sei ainda como a galera tá medindo a temperatura da rodada, eu nem vi ainda isso, tá? Eu só fiz aqui a minha análise e a minha escalação. Então, a prévia da minha escalação tá assim: Cássio, Kaique, Bruno, Juninho, Capixaba, Pedro Henrique e Arboleda. Ficar de olho que o Pedro Henrique também sentiu a coxa, tá? Matheus Pereira, John e Pochettino, Kike Oliveira, Hulk e Caio Jorge, técnico Léo Jardim. Por enquanto, o meu time tá escalado assim. Eu ainda vou fazer, presta atenção, fica ligado aqui. Eu vou fazer live hoje no TCC, que é aberta. Se você quiser participar dessa live, você pode participar ao vivo comigo às 9 horas, ou assistir essa live depois, que ela fica gravada lá para quem quiser ter acesso. Ou é só você vir aqui na descrição do vídeo e pegar lá, TCC Degustação. Entra lá e você vai cair no grupo e você vai ter acesso à live, a todo o conteúdo da rodada. Eu vou fazer minha live final do TCC na quarta-feira à noite, às 19 horas, que você também pode ter acesso. É a minha live final de escalação, análise final, reta final de trabalho de escalação. E a minha live aberta aqui no YouTube vai ser na quinta-feira, 12h30. Lembrando que o mercado fecha na quinta-feira às 18h59. Então, na quinta-feira, eu vou fazer a minha tradicional live da marmita, né? Aquela live que eu faço na hora do almoço, quando o mercado fecha num dia de semana. Então, 12h30 de quinta-feira, eu espero você. Enquanto isso, vou interagindo com vocês no Instagram, mas principalmente no TCC. Galera que tá comigo lá no Instagram notou que eu, nas últimas 2 rodadas, dei uma esfriada no Instagram justamente para dar atenção para a galera da degustação. Nada mais justo, né? Pegar ali aquelas 4, 5 mil pessoas que quiseram ficar mais próximas de mim nesse período. Dei bastante atenção para elas, respondendo as perguntas delas, dando bastante conteúdo lá para a galera do TCC também. Mas agora, aos poucos, eu vou voltando ao meu movimento normal. Mas lembrando, o TCC ainda está em degustação se você quiser participar. Inclusive, também está com uma promoção lá, ó, topíssima, se você quiser ficar conosco até o final da temporada. Beleza? Então tamo junto, galera. Fiquem todos na santa paz de nosso Senhor e vamos pra cima. Espero vocês para as próximas apresentações públicas.